Queridos irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo de número 10, e estaremos lendo alguns versículos da palavra de Deus, louvando a Deus também pela vida da liderança da União Shekinah, completando o seu 17º aniversário, e que todos os adolescentes presentes, bem como a igreja, continuemos escolhendo a melhor parte. Diga amém por isso. Amém. Glória a Deus. Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 10, versículos 38 ao 42. E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual lhe não será tirada. Quantos podem dizer amém? Repita, por favor, após mim. E Maria, pode ser melhor, e Maria escolheu a boa parte. Queridos irmãos, irmãs, querida igreja do Senhor, este evangelho, conforme escreveu Lucas, segundo alguns dizem que ele é o mais abrangente no tocante ao mistério da salvação. Ele traz uma perspectiva universal concernente à salvação, como também ele se destaca pela importância que ele dá, ou que ele traz, ou que ele faz alusão às mulheres. É no Evangelho de Lucas que ele ressalta a importância e traz à nossa mente o cântico de Maria. É Lucas quem fala sobre a profetisa Ana. É Lucas quem deixa muito nítido as mulheres, ou o papel das mulheres da Galileia durante o ministério ativo e terreno de Cristo. Lucas exalta a importância das mulheres como a de Maria de Magdala, ou Maria Madalena, como a de Joana, a de Susana, e outras mulheres que cooperaram diretamente no ministério terreno ativo de Jesus. Ele ainda destaca a importância dessas mulheres quando subiram com Jesus a Jerusalém, estiveram na crucificação de Cristo, no seu sepultamento, e foram as mulheres que foram as primeiras a receberem a notícia que Jesus estava ressuscitado. E glórias a Deus por isso. Nós vamos entender, à luz das Sagradas Escrituras, principalmente desse escrito lucano, de que Marta e Maria eram irmãs, como o texto diz. Possivelmente a casa era de Marta. Jesus estava no Monte da Transfiguração, Lucas capítulo 9. Ele desce, vai para Betsaida, passa por Samaria e decide novamente ir a Jerusalém, mas decide parar na casa de Marta. E a Bíblia, ela é enfática quando diz que desceu Jesus a caminho e entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E esta tinha uma irmã chamada Maria. Repita, por favor, Maria. Os evangelhos de Lucas e o evangelho de João destacam muito bem essas duas irmãs. E
podemos usar, guardando as devidas proporções, a expressão que elas eram basicamente o oposto, pois quando Lucas e João decidem falar sobre Marta e Maria, Lucas capítulo 10, João capítulo 11, João capítulo 12, sempre vai estar Marta ocupada, preparando alguma coisa. Lucas capítulo 10, Marta está preparando um banquete. João capítulo 11, foi Marta quem saiu primeiro para falar com Jesus. João capítulo 12, Marta está também ocupada fazendo alguma coisa. Mas quando paramos e vemos também Maria em Lucas 10, João 11, João 12, Maria sempre vai estar aos pés de Jesus. Lucas capítulo 10, Maria está aprendendo. João capítulo 11, Maria está chorando. Mas em João capítulo 12, Maria está agradecendo. Diga amém. Glória a Deus. Numa versão persa está escrito que Marta estava preparando comida e também um banquete, não poupando dores e nem custos. Essa versão, ela diz que Marta estava com a mente e com as suas mãos ocupadas. Repita, por favor, após mim. É didático, fica gravado na mente e também ajuda a não cochilarem. Marta, pode ser melhor, Marta estava com as suas mãos e com a sua mente ocupadas demais. Ao passo que Marta está ocupada demais, sempre fazendo alguma coisa, se movimentando dentro da casa. Quando Jesus chega, Maria logo corre para os pés dele. Eu quero abrir um parêntese nessa noite e dizer, eu sei que a igreja já sabe, mas como é bom estar aos pés de Jesus. Alguém disse que o lugar que qualquer ser humano pode alcançar mais alto é aos pés de Jesus. E nessa noite estamos ao pé do Mestre. Quantos estão aos pés de Jesus nessa noite? Glória a Deus. Maria, quando está aos pés de Jesus, ela está dizendo sem palavras: eu quero aprender. Eu quero ter intimidade. Eu tenho uma afeição por Jesus. Eu estou dando atenção a Jesus. Eu estou lhe dando a devida reverência que ele merece. Este evangelho de Lucas, ele deixa muito claro Jesus como filho do homem. Enquanto Mateus diz, ele é o Messias, adorem-o. Marcos diz, ele é o servo que serve toda a humanidade enviado por Deus, imitem-o. Lucas vai dizer, este é o filho do homem sem pecado, sigam-o. E João diz, ele é o Deus encarnado, creiam nele. Estas notas introdutórias que acabamos de citar, nos abre um leque muito grande, pois, como já foi dito aqui no jogral, muitos homens e mulheres de Deus decidiram viver a melhor parte. E como é bom entender, passo a passo, como Abraão escolheu a melhor parte, como Davi escolheu a melhor parte, e como outros e outros escolheram a melhor parte. Mas enquanto meditava neste tema, que é muito propício para os dias atuais, me veio à mente pelo menos 2 exemplos de jovens que escolheram a melhor parte. Mas antes de adentrar, eu queria relembrar aos irmãos, através dos exemplos de Marta e de Maria, que os trabalhos, as labutas, a correria diária
não pode interferir na nossa intimidade com Cristo. Ao que tudo indica, Marta não estava reclamando somente com Maria. Marta também estava incomodada com o silêncio de Jesus. Porque, olha a expressão que Marta usa, por favor. Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Ao que tudo indica também, Maria estava preparando alguma coisa e quando Jesus entrou na casa, ela parou e disse, eu preciso aprender aos pés de Jesus. E Jesus sempre andava com uma comitiva. Eu entendo, nós entendemos, como o chefe da casa, como homens, que as mulheres, quando chega alguma visita muito importante, elas se preocupam em dar uma estadia boa, né, um alimento bom, um pão com queijo manteiga, um copo de leite, um copo de água, um suco sem açúcar, com adoçante. Nós entendemos, mas esse exemplo entre Marta e Maria nos deixa muito claro que os trabalhos diários não podem interferir na nossa intimidade com Cristo. Eu posso trabalhar muito, mas também eu devo ter um tempo diário com o meu mestre. Eu posso labutar muito, mas eu tenho que ter o meu devocional com Jesus. Durante o dia eu posso fazer aqui, eu posso fazer ali, mas eu jamais posso deixar um dia de dizer, Jesus, obrigado pela minha saúde, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua companhia, obrigado por tudo que tu tens feito, que tu já fizesse, e eu sei que tu irás fazer ainda mais, não só pela minha vida, mas também pela vida da minha família. Jamais eu posso deixar que o trabalho, que a rotina interfira na minha intimidade com Jesus. Nós não podemos. Quantos me entendem até aqui, digam amém. Glórias a Deus por isso. Jamais deixemos que nada interfira o lugar de Jesus em nosso coração. Na versão da Nova Bíblia Viva está escrito que Maria descobriu a melhor parte. Repita, por favor, Maria descobriu a melhor parte. Na Revista e Corrigida vai dizer que Maria escolheu, mas na tradução da Nova Bíblia Viva está escrito Maria descobriu. E vamos entrar em dois jovens que escolheram e descobriram a melhor parte. O primeiro jovem que queremos falar nessa noite é o jovem José. Repita, por favor, José. Pode ser melhor, irmão, José. A Bíblia vai dizer que Deus revela a José sonhos, ele conta aos seus irmãos, a Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Naphtali, Gad e Azer. Conta os sonhos, mas o seu pai o retruca, mas depois a Bíblia é clara em deixar registrado que José entendia isso no seu coração. Gênesis 37, 11. Mas é lógico Jacó entender isso no seu coração, porque Deus também se revelou a Jacó em sonho. Como podemos esquecer em Gênesis 28, quando Jacó está deitado, teve um sonho que uma escada que tocava a ponta da terra até a ponta do céu, os anjos subiam e desciam, e Jacó disse, este não é outro lugar senão... Que terrível é este lugar. Jacó entendeu que não era meramente algo do acaso, do universo, do destino, mas era Deus revelando o futuro de José. A ira dos irmãos se acendem, José é vendido, mas o que nos deixa gratos a Deus é porque em Gênesis 39, 2 está escrito, Deus estava com José. Gênesis 39, 3 vai dizer que Potifar reconheceu que Deus estava com. As bênçãos de Deus repousaram na casa de Potifar através de Gênesis 39, 5.
Mas o inimigo, ele é sagaz, ele é astuto. Quando José está sob a casa de Potifar governando, a mulher de Potifar começou a colocar o olho em José. E a Bíblia diz que quando não tinha ninguém na casa, ela decidiu: agora é a minha vez. Agora é a minha oportunidade. Mas quando ela chega perto de José, que começa a proferir, José disse: que mal eu poderia fazer ao meu chefe Potifar e pecaria contra o meu Deus? José, permita a minha expressão, abriu de carreira. Mas como o diabo é sagaz e usa os seus instrumentos, ela conseguiu ainda segurar numa parte da roupa de José, que ficou na sua mão. Quando Potifar chega: olha aí o hebreu que tu trouxesse para a tua casa. Queria fazer algo contra mim. Potifar, como é a história? José, você está preso, cárcere. Mas quando José chega no cárcere, quem estava com José? Meu Deus. Quem estava com José? Chegou no cárcere, Deus estava com José. Alcançou graça ao dono das chaves e disse: pronto, você agora vai ser porteiro dos carcereiros. O padeiro, o copeiro de Faraó estava lá. José revelou os sonhos, interpretou os sonhos. José agora é chamado, permita-me, devido ao tempo, José agora é chamado para estar diante de Faraó. José faz a sua asepsia, faz a barba, veste uma roupa melhor, e quando chega diante do Faraó, ele disse: eu tive uns sonhos e não há ninguém que interprete-o. O Faraó contou o sonho. José disse: é simples. A interpretação não está comigo. A interpretação está com ele. Quem vai revelar não sou eu, quem vai revelar é ele. Porque quem escolhe a melhor parte, identifica e sabe que nós não temos nada, tudo provém dele. José disse: é simples o sonho, Deus já me revelou. Qual é a revelação, José? 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Mas tem uma coisa, Faraó. Quem sabe o Faraó da época disse: diga, Deus ainda tem um mistério. Dentro desse mistério, me diga qual é o mistério, José. Você, o Senhor, vai ter que colocar um homem inteligente, sábio e um administrador nato para tomar conta no período de 7 anos de fartura, porque senão não vai dar, vai acabar tudo. E a Bíblia diz, Gênesis 41, 16. Gênesis 41, 38 e 39. Que Faraó disse: eu não estou vendo ninguém aqui no Egito que o Espírito de Deus não esteja nele. Este homem vai ser tu. Estão entendendo que Deus usou José para ele mesmo? Faraó, tu precisa colocar um administrador nato para tomar conta dos 7 anos de fartura. Mas Faraó identificou que o Espírito de Deus estava sobre a vida de José e disse: a partir de hoje não vai ter ninguém maioral no Egito, senão eu e também ti. Eu vou dar uma volta no Egito, vou te colocar na carruagem real, vou dar uma volta no Egito e vou anunciar que a partir de hoje tu serás o primeiro governador do Egito, José. E quando o Faraó reuniu todo o povo, Faraó fez um símbolo muito intrigante na mente da gente. Depois de andar todo o Egito, permita-me, Faraó tirou o anel do dedo dele, simbolizando honra, poder, e colocou no dedo de José. E não é que o anel coube certinho?
Se o dedo de José fosse mais fino, Deus encurtou o anel. Se o dedo de José fosse mais grosso, Deus alargou o anel, porque tem coisa que é só Deus quem consegue fazer. Quando Deus quer honrar quem escolhe a melhor parte, Ele faz o anel encurtar, Ele faz o anel enlarguecer, coloca em cima de carruagem real e diz: agora é contigo, eu te escolhi, eu te elegi, porque tu escolheste a melhor parte. Passa-se os 7 anos, vem os anos de prova. Os irmãos de José são enviados para o Egito para comprar o mantimento. José identifica os irmãos, estou correndo devido ao tempo. Mas quando chega no final, Gênesis 49, trouxeram o pai dele, Jacó. E Jacó agora começa a impetrar as bênçãos sobre os 12 filhos. E eu entendo em Gênesis 49:10, que José foi conservado em vida para conservar a linhagem de Jesus. Jacó disse em Gênesis 49:10, o cetro não se arredará de Judá, até que todos se congreguem a ele em Siló e estarão sob os seus pés. E nós servimos ao leão da tribo de Judá. Mas quando chega em Gênesis 49, 22, 23, 24, 25 e 26, Jacó decide falar sobre José. E é aí onde está o segredo da melhor parte. Jacó começa dizendo: José, ele é ramo frutífero, porque ele está junto da fonte. Quem escolhe a melhor parte sempre vai ficar pertinho da fonte. Ele é ramo frutífero porque ele está junto à fonte. 49, 23 vai dizer: os flecheiros lhe acertaram com a amargura. Irmãos, permita-me, meu pastor Gediel, quem escolhe a melhor parte, às vezes sofre tanto. São tantas incompreensões às vezes. Jacó estava ciente do que tinha acontecido. Jacó disse que, em outras palavras, Rúben acertou uma flecha em ti. Naftali e Dan também te acertaram com amargura. E é o que tudo indica no versículo de número 24. José por vezes queria baixar a guarda, porque doeu. Acertado com a amargura pelos próprios irmãos, dói, causa traumas. Mas Jacó teve uma revelação e disse: quando José queria baixar a guarda, o seu cotovelo foi sustentado pelo valente de Jacó. Era José querendo às vezes desistir, mas o valente de Jacó dizendo: José, segura o teu arco aí firme. Senhor, está doendo, eu coloco minha mão no teu cotovelo, mas o teu arco não pode baixar. Está entendendo por que que às vezes a gente quer parar, quer desistir? Se nunca chegou esse dia na sua vida, eu sinto muito dizer, mas vai chegar, porque já chegou na minha. Mas eu quero dizer nessa noite que o valente de Jacó decidiu passar em glória do Goitá nessa noite. Os braços que estão afadigados nessa noite, o valente de Jacó está passando aqui, está dizendo: eu coloco a mão no teu cotovelo, mas tu não vai parar, tu não vai desistir. Jacó ainda abre mais o leque e disse: José, tu vai ter bênçãos de cima, bênçãos de baixo, bênçãos da curta e da longa distância, porque
Quem te sustentou foi o pastor supremo. O valente de Jacó sustentou o teu arco. Tu estás firme. Está entendendo por quê? Vai valer a pena chegar até o fim. Não adianta querer parar agora no meio da caminhada. Não adianta agora querer baixar a guarda. Deus está nos dizendo através da sua palavra: eu seguro tua mão, eu seguro teu cotovelo, eu seguro o teu arco firme, porque tem bênçãos em âmbitos espirituais, bênçãos em âmbitos terrenos, bênçãos grandes, bênçãos pequenas, que Deus vai abrir para dar adolescente em Glória do Goitá, em Curado e em São Lourenço da Mata. Glória ao nome de Jesus. José escolheu a melhor parte. Mas para finalizar, Samuel descobriu a melhor parte. Ana não podia ter filho. Foi até o templo, orou. Eli a teve por embriagada. Ela disse: Senhor, eu falo das muitas amarguras que eu tenho. Eu não estou embriagada, eu estou orando por um filho. E agora eu quero fazer um pacto. Senhor, se tu me der um filho varão, eu vou entregar a ele todos os dias da sua vida. Estudiosos dizem que quando Ana faz esse pacto, foi de forma incondicional. Ele vai te servir até o último suspiro de vida que ele tiver. A Bíblia diz que quando o menino foi desmamado, Ana o levou e o deixou no templo com Eli. Mas a situação naqueles dias, homem de Deus, estava difícil. Não tinha visão manifesta, não tinha palavra. Porque Ofni e Finés estavam afastando o povo do culto. O culto estava entrando em decadência por conta de Ofni e Finés. Quando iriam sacrificar, Ofni e Finés chegava com um garfo de 3 dentes e dizia assim: eu quero a melhor carne antes de ser cozida, tire para mim. Não pode. O pastor Eli não deixa. Se você não tirar por bem, eu tiro por mal. Se prostituíam com as mulheres debaixo da tenda do lugar sagrado. Mas que coisa boa é que de Deus ninguém escarnece. Paulo disse: atentai-vos, de Deus ninguém escarnece, porque tudo aquilo que o homem plantar vai. E permita-me, pastor, quando Samuel ia crescendo, a Bíblia diz que ano após ano ia ao templo e lhe dava uma veste nova, sacerdotal. E eu fiquei imaginando, permita-me, viu? Não é forçando o texto, é imaginação minha. Todos os anos, serva de Deus, Samuel chegava perto do pastor e dizia: ô pastor Eli, por que vem tanta gente uma vez por ano no templo? Ele batia na cabeça de Samuel e dizia: filho, é um sacrifício instituído pelo Deus de Israel, e isso é bom. Aprenda, você vai crescer, você vai ver ainda muita gente cultuando aqui a Deus. Sim, senhor pastor. Ô pastor Eli, por que o senhor se veste dessa forma? Ô filho, é porque eu sou sacerdote, e Deus também deixou instituído a forma como o sacerdote deveria se vestir. Mas pastor Eli, o senhor é bonito, viu? O senhor é bonito, pastor Eli. Você também é, meu filho. Quando Ana chegava, às vezes eu chego em casa, Caleb, meu filho, vem correndo: papai, papai. E agora Pedrinho também já chega fazendo zoada e vem logo para o meu colo. Agora imagine Samuel longe de Elcana, longe de Ana, perto de Eli, perto de Ofni e Finés, perto de um bocado de gente. Quando Ana chegava uma vez por ano, Samuel chegava: maninha, que coisa boa é ter a senhora aqui. Como é que a senhora está, mãe? Meu filho, eu estou bem. Como é que você está, Samuel? Está se comportando bem? Estou, manhã. Estou aprendendo umas coisinhas aí com o pastor. Ele está me ensinando. Eu quero falar com o pastor Eli. Pastor Eli, como é que está Samuel? É como eu chego na escola. Como é que está Caleb? Está melhorando. É uma bênção, né, irmãos?
7 anos de idade. Irmã Ana, o menino está crescendo. E ao que tudo indica, ele é crente. Ana voltava para casa com o coração saltitando de alegria. O que eu sonhava, Deus fez acontecer. E de uma forma muito melhor. Esse Deus é fiel demais. Oh, glória a Jesus por isso. Mas a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 26, que Samuel crescia e agradava a Deus. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 vai dizer que Samuel servia a Deus perante Eli. Samuel, ainda jovem, prestava serviço no templo, a Deus e ao seu superior. Mas não tinha palavra manifesta, visão muito menos, porque o povo estava cansado dos pecados de Ofni e Finéas. E Deus se utiliza da antropopatia, é Deus se mostrando com sentimentos humanos. E Deus diz, Deus permitiu tudo isso porque Deus queria os matar. Está vendo que Deus não é só amor? Da proporção do amor de Deus é a sua justiça. Deus é pleno em tudo, irmãos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 7, vai dizer que Samuel não conhecia o Senhor. Mas de repente, como Samuel dormia na antessala, a sala da arca, do sacrifício, quer dizer, de madrugada Deus diz, Samuel, Samuel. Ainda jovem, não conhecia ao Senhor. Ele se levanta, corre. Pastor Eli, o Senhor me chamou. Não, meu filho, torna a deitar-te. De novo Deus, Samuel, Samuel. O pastor Eli está me chamando, vou lá, corri. Pastor, o Senhor me chamou. Chamei, não, menino, vai deitar-te. Terceira vez, Samuel, Samuel. Vai Samuel. Pastor Eli, o Senhor me chamou. Aí ele disse, eu sei quem é. Era ele que falava comigo. Agora está falando com esse menino. A Bíblia diz que Deus veio ao quarto de Samuel. E é lindo a expressão em hebraico. Eu não vou me atrever a dizer, porque eu posso errar. Mas quando a expressão em hebraica vai dizer Deus veio ao quarto, era como se na tradução fosse Deus estacionou no quarto de Samuel. Deus veio e disse, eu quero ter um tete a tete com esse menino dentro do quarto dele. Porque tem coisa que Deus pode resolver do céu, mas tem coisa que Deus pode descer e resolver na terra. Com Abraão foi assim. Deus acabou de falar com Abraão, subiu. Deus resolveu alguma coisa com Abraão ali. Foi tete a tete, olho no olho, cara na cara. Com Samuel, Deus decidiu estacionar no quarto onde Samuel estava. E ele disse, quando ele falar, tu diz assim, fala porque teu servo ouve. Deus, Samuel, Samuel. A voz. Fala, Senhor. Ergueu lagaragachai. Nergueu montroqueio, estaio. Ergueu camanho. Tu recanagas toca manho, chaio, flagio, estaio. Praquia cho placanhoga cho flagia hai. Ergio na manondri que asturibio, arigio tacamancho flargio stai, te pe pra castui de que.
Deus desceu no quarto do menino. Fala, Senhor. Mães, pais, não fiquem estarrecidos se na madrugada vocês ouvirem sussurros no quarto dos vossos filhos. Deus vai decidir estacionar no quarto de adolescentes em glória do Goitá. Deus está firmando os teus passos hoje, segurando nas tuas mãos hoje. Que coisa linda, Jesus. Dirigentes, não se admirem quando um adolescente no ensaio disser: eu tenho uma revelação da parte de Deus para entregar. Deus vai aprimorar as tuas visões, vai aguçar os teus ouvidos, vai dar desejo no teu coração de conhecer mais o Deus de Samuel e o Deus de José. Vocês estão escolhendo a melhor parte, e quem escolhe a melhor parte nunca perde com Deus. Fala, Senhor, porque o teu servo vou fazer uma coisa, Samuel. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus ainda pode usar adolescente no último instante de vida. Quem disse que Deus também não pode usar mão de adolescente para expulsar demônio? Quem disse que Deus não pode utilizar da mão de adolescente para curar, para libertar, para fazer sinais, prodígios, maravilhas? Continuemos escolhendo a melhor parte, e as bênçãos que estavam sobre a vida de José poderão nos acompanhar. O Deus que falou com Samuel no quarto poderá falar conosco ainda essa noite também. Quantos estão escolhendo a melhor parte? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Deus abençoe.